Ezequiel, capítulo de número 47. Para um bom entendimento, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos ler assim de forma alternada. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Versículo 2. Isso, versículo de número 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. E por último, versículo de número 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Somente até aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este dia, e por mais esta oportunidade concedida por Ele, de estarmos aqui na sua casa. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, queremos te render graças por mais este dia, por tudo quanto tens feito em nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por esta oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos aqui te cultuando, ó Senhor. Te agradecemos, ó Senhor Deus, embora o nosso país esteja envolvido em situações difíceis, ó Senhor, mas queremos te agradecer pelo nosso país, porque estão acontecendo coisas próximas a nós, aqui na América do Sul, no Chile, ó Senhor Deus, estão queimando igrejas, ó Senhor Deus. Então nós somos gratos, ó Senhor, por esta oportunidade que temos essa liberdade de prestarmos um culto a Ti, ó Senhor. E queremos te pedir pelos nossos irmãos chilenos, ó Senhor Deus, que tu esteja protegendo a cada um deles, que tu venhas, ó Senhor Deus, intervir naquela situação. Nós te agradecemos e contamos, ó Senhor Deus, com a tua ajuda nesta noite, através do teu Santo Espírito, para que ele faça-nos entender a tua palavra. E pedimos ainda pelos teus servos que se encontram a caminho da tua casa, pelos nossos filhos, netos, esposo ou esposa, aqueles que ficaram em casa, ó Senhor, guarde e proteja-os também, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito, ó Senhor Deus, e que eles venham a sentir o mesmo desejo que nós sentimos de estar aqui prestando-lhe um culto. Agradecimento este que fazemos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo desta noite, crescendo, desse mês, crescendo em seu relacionamento com Deus. Gostei bastante da expressão quando a irmã utilizou na segunda-feira, falando que às vezes quando ela está saindo é como se ela estivesse dando a mão ao Senhor Deus e conversando com o Senhor. Achei aquilo ali fantástico, muito bom mesmo. Então, crescendo em seu relacionamento com Deus. Nós estaremos lendo ou relendo agora, após esse primeiro slide. No segundo slide estaremos relendo o que nós lemos ainda há pouco, que nos diz assim: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo
do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aí no próximo nos diz: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Ezequiel 47, versículo 1 e 2. Conforme eu falei no princípio, Ezequiel foi um sacerdote que foi usado por Deus durante 22 anos para profetizar. Ele profetizou no momento em que o povo de Israel estava em pleno cativeiro na Babilônia. E Ezequiel estava profetizando e falando a respeito do porquê aquele povo estava passando por aquela dificuldade. Ezequiel não estava culpando-os por estar naquela situação, mas estava mostrando ao povo a consequência de não servir a Deus da forma como Deus espera, de nós queremos mudar uma situação que Deus vê que não é aquilo que Ele quer. É como, mal comparando, às vezes eu posso pedir assim: dê um sorriso para o seu irmão. Você de máscara, você vai sorrir com as vistas, mas ninguém está conseguindo ver. Sorriso, geralmente a parte da nossa face move, né? Alguns chegam a mostrar o dente quando estão sorrindo, porém outros não. Então de repente eu posso olhar para o irmão e ele não está sorrindo. E o povo se dizia servir a Deus, dizer que servia, que estava servindo ao Senhor, mas na realidade não serviram ao Senhor enquanto estavam em Israel e nem mantiveram a situação deles quando estavam cativos na Babilônia. Quando foram levados cativos para a Babilônia, aí que piorou. Eles começaram a trazer para dentro deles, introspectar, né, trazer para dentro deles o costume do povo babilônico. Então Ezequiel estava alertando o povo, Ezequiel estava falando ao povo o que estava acontecendo, por que eles estavam ali. E o Senhor Deus tinha um plano na vida para o povo de Israel. Muito bem. Nesse outro slide que eu estarei jogando, que a irmã estará colocando para os irmãos, fala sobre superficialidade versus profundidade. Isso existe em cada um de nós. Ali é como se fosse água, ok? Então existe dentro desse texto, nós começamos no versículo 1 e 2, principalmente, fala sobre água. Então existe a superficialidade e a profundidade. Isso trazendo para nossas vidas, trazendo para a nossa vida espiritual, também nós podemos ver a superficialidade e a profundidade. Em quê? No compromisso com Deus. No compromisso com Deus. As pessoas estão salvas, você já foi salvo pelo Senhor Jesus? Amém, nós já fomos salvos pelo Senhor Jesus. Mas muitos vivem na superficialidade. Muitos vivem aqui em cima, no nível assim bem, sabe, quando eu falo aqui em cima, não estou falando em altura não, estou falando na superfície, bem na superfície. Não buscam a profundidade, não buscam se aprofundar em Deus cada vez mais. Não buscam um crescimento em todos os sentidos, no conhecimento bíblico, na oração, em estar cultuando juntamente com os irmãos, na comunhão com os servos do Senhor, crescer a cada instante. Então aqui dentro desse slide nos fala sobre superficialidade e profundidade também. Nesse próximo slide, aí que já tem na folha dos irmãos, que nos fala sobre 4 níveis de intimidade com Deus. E esses 4 níveis, os irmãos certamente têm aí na sua folha, e nós vamos falar um pouco sobre esses 4 níveis de intimidade com Deus. Porém, hoje nós vamos ler um pouco mais do que escrever. Anteriormente eu falava mais, os irmãos só escreviam. Mas existem alguns pontos aqui que é bom ressaltarmos. Por exemplo, embaixo dessa expressão, dessa palavra intimidade com Deus, está escrito assim, ó: Deus não quer que tenhamos uma vida rasa ou superficial.
Deus não quer que tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer nos levar a lugares mais profundos. Não há nada pior do que água parada. Nós sabemos que a água parada é um local para proliferação do mosquito da dengue. Água parada. Um crente também que fica estagnado, que fica parado, que não está em constante movimento, ele não cresce, ele fica parado, ele não consegue crescer. E nisso que eu não cresço, eu consigo trazer para a minha vida coisas que estão lá fora. Coisas que estão lá fora. Porque eu não busco crescimento, então qualquer coisa que vier de fora e me atrair, me sentir atraído por aquilo, eu vou aceitar, eu vou agarrar aquilo ali. Porque eu estou numa situação bem rasa, eu estou numa situação que qualquer novidade eu serei alcançado, serei atingido. No texto nos fala de água corrente, no versículo, nos versículo 1, no primeiro e no segundo, vemos a expressão, eis que saíam águas, e eis que corriam águas. Esta é uma passagem realmente fascinante que nos mostra de forma profética como Deus quer nos levar ao plano original. Para onde Deus quer nos levar? Aí nesse outro slide nos mostra uma pessoa como se estivesse entrando na água. De repente você pode até estranhar, peraí, de calça jeans, com a camiseta polo, ou parecendo aqui uma camiseta polo, mas de repente pode ser uma camiseta regata, mas a água está rasa ainda, está bem lá embaixo. E aí nós começamos a observar que é o primeiro nível. É o primeiro nível. Nesse outro slide nos fala a respeito de níveis. Se são 4 níveis, nesse outro slide vai nos mostrar nível. O primeiro nível. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível é água pelo tornozelo. Eu creio que esteja em branco aí na folha dos irmãos. É água pelo tornozelo. Um dia aceitaram a Cristo. Quando a água está pelo tornozelo, a ideia que nós temos, conforme está aí na folha dos irmãos, um dia aceitaram a Cristo no seu coração, a pessoa aceitou a Cristo no seu coração, uma vida superficial em Deus, a pessoa pensa assim, Deus existe, Jesus existe, mas ela lá e eu aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus existe, mas Ele lá e eu aqui. Eu não quero me submeter a nenhuma orientação bíblica, porque se nós pararmos e lermos e estudarmos um pouco a Bíblia, vamos ver que existem muitas repreensões por parte do nosso Senhor, muitas repreensões. A Bíblia não fala somente a nível de promessas, não somente a nível de promessas. Quando eu precisar dele, eu chamo. Isso é quando isso é no primeiro nível, quando a água está no tornozelo. A água está bem lá embaixo, e eu estou tranquilo, achando que estou tranquilo, vivendo a minha vida. Não preciso de Deus. Eu acho que eu não preciso de Deus, porque eu estou bem, mas bem assim, superficialmente. Não criou raiz, a raiz está ainda bem aqui na flor da terra, aqui em cima mesmo, não criou profundidade, não ficou firme, não se firmou. Então as coisas podem acontecer, e quando acontece, essas pessoas buscam logo a presença do Senhor. E pede logo alguém, irmãos, ore. Mas ela mesma não tem raiz. O que nós precisamos é criar raízes. O que nós precisamos, quando eu falo nós, é o povo de Deus, é uma intimidade maior com Deus. É um crescimento no seu relacionamento com Deus.
Desde a primeira mensagem, desde a primeira quarta-feira desse mês, que nós estamos falando sobre o crescimento no seu relacionamento com Deus, porque se eu não estiver bem com Deus, irmão, eu não estarei bem com mais ninguém. Eu tenho que estar bem com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, eu não estarei bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver bem com Deus, não estarei bem comigo mesmo, não estarei bem com a minha família. Eu falei isso na semana passada, se eu não estiver bem com Deus, eu não estarei bem comigo, não estarei bem com a minha família, não estarei bem com a minha liderança, com a liderança da igreja. Se eu não estiver bem com Deus, eu não estarei bem comigo mesmo, não estarei bem com a minha família, não estarei bem com a minha liderança, não estarei bem com a igreja. E às vezes quando nós perguntamos a alguém da igreja, algum conhecido nosso evangélico, como é que você está com a igreja? Eu estou bem com a minha igreja, estou em plena comunhão com a minha igreja, mas vive superficialmente, vive na superfície, a nível do seu nivelamento, do seu nível em relação ao Senhor Deus. É como o texto está nos falando aqui, que é a água pelo tornozelo. É lógico que quando nós olhamos para este texto aqui de Ezequiel 47, ele nos remete para outros textos. Por exemplo, nos leva lá para Apocalipse capítulo 22, porque é um texto profético. Nós estamos fazendo aqui uma analogia, uma comparação de como a nossa vida tem que ser em relação ao Senhor Jesus, em relação ao nosso Deus. Eu não posso viver eternamente como um cristão andando com a água apenas pelo tornozelo. Não posso. Eu tenho que buscar uma profundidade maior. Nesse outro slide nos fala, em Ezequiel 47, versículo de número 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Águas que me davam pelos tornozelos. O segundo nível, aí é o cristão que já quer avançar, um cristão que quer crescer, um cristão que não quer ficar estagnado. Não quer ficar estagnado. Até reconhecemos, quem é líder, os líderes aqui da igreja, não foram poucas as vezes que nós convidamos alguém, você convidou alguém para fazer algo aqui na igreja, um determinado trabalho na igreja, mas existem pessoas que elas ainda não têm uma facilidade de verbalização, uma facilidade para falar, uma facilidade de chegar aqui à frente, apesar de que não é fácil você vir aqui à frente, não é fácil. Não pense que é só perguntar a quem está acostumado a pregar. Não é fácil você chegar aqui à frente e estar falando para o povo de Deus, para as ovelhas do Senhor, que as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do Senhor. Então não é fácil você chegar aqui e estar falando. Então, o que o Senhor espera de cada um de nós, e às vezes nós encontramos alguns irmãos que estão meio estagnados na igreja, devido a uma situação traumática, devido à situação que de repente a pessoa é tímida, e por ser tímida ela trava e não consegue avançar. Ela só consegue avançar através de uma boa conversa, de estar próximo a alguém, e algumas pessoas ensinando, mostrando o caminho e facilitando as coisas para ela. Então, quando vê um irmão sentado no banco, não podemos falar assim: aquele irmão não quer nada, Eu costumo dizer que crente titular não fica no banco. Crente titular não fica no banco. E todos nós somos titulares. Deus nos chamou para trabalhar no seu reino. Ele deu condições a cada um de nós. Ele deu dom, Ele deu talento. Ele nos deu um tipo de inteligência, 1 ou 2 ou 3 tipos de inteligência, para colocarmos em prática dentro do reino dEle. E aí agora esse cristão que chega, novo convertido, quer passar agora para o segundo plano, para o segundo nível, que está aí nesse próximo slide e também está na folha dos irmãos. O segundo nível qual é? Água na altura do joelho. Esse espaço em branco, está assim
Bem fácil, né? Então, água na altura do joelho. De repente na folha dos irmãos está assim: água que me leva, que me dava pelo joelho, na folha dos irmãos. Água que me dava pelo joelho. O que nós podemos entender aqui? É o que está escrito aí na folha de vocês. Um pouco mais profundo. Quem tem filho ou filhos de 3 anos de idade, 4 anos de idade, você vai à praia ou numa piscina, na medida que o teu filho vai avançando na praia, você fica um tanto quanto preocupado. Nós ficamos preocupados. Por quê? Porque eles estão avançando, a água está subindo, a água já está praticamente no joelho. E é o momento daquela mãe gritar, pedir que o pai saia correndo e segure pelo braço do filho ou da filha. Mas aqui o Senhor quer que cada um de nós, possamos nos aprofundar um pouco mais profundo. Mas ainda assim, nós conseguimos andar livremente. Mesmo com a água no joelho, nós conseguimos andar livremente. Eu consigo ainda fazer, com a água no joelho, fazer alguns movimentos dentro d'água, levantar a perna. Eu consigo ainda. E trazendo para a nossa realidade, mesmo com a água à altura do joelho, ainda é pouco, em relação àquilo que Deus espera de cada um de nós. E aqui dentro desse parágrafo nos fala desta forma, mas ainda assim nós conseguimos andar livremente. Deus é bom, vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim. Olha só, algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim. Então, se a pessoa ainda não chegou em um nível esperado pelo Senhor Deus, ela está em crescimento, ela está querendo crescer, mas de repente parou com a água no joelho, parou com a água na altura do joelho e com a água na altura do joelho dificilmente você morre afogado, dificilmente, a não ser que a pessoa tenha uma convulsão, caia, né? E ali morra afogado. Mas dificilmente você morre afogado com água pelo joelho, sendo um adulto. Muito bem. E aí, continuando, eles ouvem toda semana a pregação, mas têm uma vida cristã profunda. Existem fortalezas, elas têm uma vida cristã profunda, tem, água embora esteja no joelho, mas ainda assim, mesmo assim, existem fortalezas. Que fortalezas são essas? São alguns tipos de vícios. Estou caminhando, a água está subindo no meu corpo, está subindo, mas mesmo assim ainda existem alguns vícios. Estou crescendo, mas existem alguns vícios, práticas e maus hábitos. Que ainda não foram vencidas. É aquilo que eu chego lá em cima, como pastor da igreja, chego e vejo, para que 4 lâmpadas lá em cima? Eu não vejo necessidade dessas 4 lâmpadas. Eu vou pegar uma lâmpada dessa e deixar só 2 ou 3 lá em cima. E levo para o gabinete. De repente em casa minha esposa fala assim, passa no mercado e compra uma lâmpada, porque queimou uma lâmpada aqui. Queimou uma lâmpada aqui em casa. Eu tenho uma lâmpada na gaveta, ali no gabinete. Vou no mercado por quê? Tem uma lâmpada que está sobrando, eu pego e levo para minha casa. Olha só. Isso sem contar outras situações dentro da igreja, que de repente eu posso encontrar, de repente alguém possa encontrar, dentro de um desses envelopes, um determinado valor que alguém iria ofertar, olhou ali, opa, tem um valor aqui dentro. Pegar esse dinheiro e botar no bolso. Aquele dinheiro não me pertence. Aquela pessoa que colocou o dinheiro dentro daquele envelope, era para consagrar ao Senhor, para entregar ao Senhor. E de repente alguém pega aquele dinheiro, bota no bolso,
e leva para casa. Mas já aconteceu casos também super interessante aqui na igreja, de pessoas achar dinheiro no pátio da igreja, me entregar o dinheiro, falar: pastor, achei esse dinheiro no pátio, o que eu faço? Falei assim: olha, o que o irmão acha que deve fazer? Eu vou colocar num envelope de oferta e vou colocar no gasofilácio. Já aconteceu isso também. Já aconteceu isso. Então isso demonstra um crescimento. A água está no joelho, mas existem alguns vícios, existem alguns maus hábitos que ainda não foram vencidos. Tratando-se de adolescente, tratando de jovem, tratando de adulto. Alguns hábitos que não foram vencidos. Principalmente aquelas pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus já aos 20, aos 30 anos de idade, 35 anos de idade, e tinham um linguajar, sabe, que só palavras horríveis. E aí traz para dentro da igreja, traz para o mundo cristão, e ela tem dificuldade ainda de se desvencilhar daquilo, mas também não procura se libertar daquilo. É uma fortaleza que foi gerada, e fortaleza é uma fortaleza, algo que protege. Alguém se sente seguro ali dentro. Então, dentro desse segundo nível, a água está na altura do joelho, a pessoa está crescendo, uma vida cristã mais profunda do que a água no tornozelo, mas ainda existem fortalezas. Será que existe fortaleza na vida de muitos cristãos que precisam ser vencidas, barreiras, muralhas que precisam ser derribadas ou derrubadas? Será que nós conhecemos alguém e você olha, você ouve, a pessoa precisa se libertar daquilo, mas qual é a ideia? Não é chegar e rechaçar a pessoa, colocar a pessoa de lado. É momento de nos aproximarmos da pessoa e tentarmos tirar do lugar que ela está, tirar de dentro desta fortaleza e trazer para o lado de cá. Não é mudar a pessoa, porque quem muda a pessoa é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar. Mas Deus nos dá a condição de colocar você perto desta pessoa e falar a esta pessoa. A maior dificuldade que nós temos é quando aprofundamos o nosso grau de relacionamento a nível de amizade com uma outra pessoa. Fulano é meu amigo. Então, se ele fizer alguma coisa errada, eu não posso falar com ele porque ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E se eu falar, ele vai ficar chateado. Então eu passo a ser conivente com aquilo que ele está fazendo. Mas Deus não espera, Deus não quer isso de cada um de nós. O que Deus quer e espera de cada um de nós é que nós nos aproximemos desta pessoa, mesmo sendo amigo, e falemos a verdade. Que você fale a verdade. E a verdade nem sempre é bom de se ouvir, irmãos. Nem sempre. Mas é no confronto que o nosso caráter é forjado. É no confronto, é quando nós somos confrontados. Quando você confronta alguém com a verdade, aí que você vai ver quem é a pessoa que está do outro lado. Quem é a pessoa que está do outro lado. Então a água pelo joelho ainda não é suficiente, mas você está buscando um crescimento. Está buscando um crescimento. Aí Ezequiel 47, versículo 4, parte A, nos diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Nós, irmãos, já leram ali, e nós vamos entrar agora no terceiro nível, água na altura da cintura pelo slide, mas na folha dos irmãos está água na cintura. Água na cintura. A água na cintura, para quem está dentro de uma piscina ou está dentro numa praia, você já fica preocupado assim, olhando a altura da onda que está por chegar, está por vir. Mas você avançou um pouco mais, os teus movimentos já não são tão rápidos quanto quando a água está no joelho. Água na altura do joelho, você ainda consegue caminhar, mas a água na cintura, parece que quanto mais você quer correr, parece que você não consegue. Fica igual em desenho animado, né? Você querendo avançar, querendo sair daquela situação e não consegue. Então, nesse terceiro nível, a água na cintura, nos diz assim, esse parágrafo: agora já fica mais difícil andar sozinho. Fica pesado.
fica pesado. É normal medir, ou melhor, é normal pedir ajuda nessa fase. Deus é bom e preciso dele para caminhar. Uma busca maior, mas ainda os meus pés estão no chão. Tenho o controle para onde eu vou. Eu ainda tenho um controle para onde eu vou. Você está com a água já na cintura, mas você ainda tem um controle para onde você vai. Se você quer avançar, se você quer voltar. Mas mesmo assim eu preciso, mesmo neste nível, eu preciso pedir ajuda a alguém. Não estou suficientemente bem espiritualmente. Dentro do texto, mais uma vez, contextualizando esta situação, eu ainda não estou bem. Não é isso que Deus espera de mim. Que eu pare com a água à altura da cintura, no terceiro nível. Deus espera mais de cada um de nós. Quando nós falamos a respeito de crescimento, falamos a respeito de santificação, falamos a respeito de uma busca maior do Senhor Deus, algumas pessoas costumam falar o seguinte: não, é com o tempo, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. O que o Senhor falou para o servo dele? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã, não daqui a uma semana, não daqui a 15 dias, não daqui a um mês. Santificai-vos hoje. Santificar é abrir mão de muitas coisas que têm nos atrapalhado. Egoísmo, soberba, algumas coisas que nós temos ainda guardado em casa, algumas coisas de quando nós fazíamos parte lá de fora, e coisas que eram oferecidas aos demônios, ainda estão dentro de casa. Algumas pessoas, na sua inocência, mantêm um galo grandão em cima da geladeira ou em cima do móvel. Mas existe uma cidade dentro da região Nordeste, em que um galo é como se fosse um deus para eles, na região Nordeste. Depois os irmãos dão uma pesquisada na internet. Um galo, uma coisa normal, uma ave, mas existe uma importância, é oferecido a uma entidade aquilo ali. Na inocência, você não sabe de nada, então para você aquilo é alguma coisa normal. E aí você mantém aquele galo ali. Mas quando eu tomo conhecimento pela origem, sabe, de onde eu vim, da minha família, da região onde eu vivi, meus pais viveram, e eu sei o que representa aquele galo, eu não posso manter aquele galo dentro da minha casa. Eu devo desfazer daquilo ali. Estou dando aqui um exemplo bem grotesco, mas é uma realidade. Existem muitas outras coisas que desagradam ao Senhor e as pessoas procuram manter dentro de casa. Ou vocês pensam que não existe cristão que bota a ferradura atrás da porta ainda nos dias de hoje? Vocês pensam que não? Não existe, irmãos. Ou pensam que vocês não vão encontrar algum cristão pelo meio da rua com um chaveiro, com aquela figa, com figa? Contra, irmãos. Porque continua crendo que aquilo ali pode trazer algum benefício para eles, livrá-los de alguma coisa. Ou aquela Bíblia aberta no Salmo 91 na casa de muitos cristãos, fica aberta ali o tempo todo, o dia todo, a semana toda, o ano todo, achando que aquele Salmo 91 aberto sobre aquela estante, o REC, aquilo ali vai trazer proteção, só porque a Bíblia está aberta ali. Então existem algumas coisas que nós precisamos mudar. Eu não estou falando para você jogar a Bíblia fora. Eu quero dizer a você nesse momento que isso não vai mudar a situação na sua casa. Agora, se todo dia você chegar ali e ler
parar e ler aquele salmo, ler o salmo, meditar no salmo. Deixa ele lá, amanhã vou novamente, vou ler o salmo, mas largar simplesmente lá. Não sei se vocês já viram no painel de alguns carros a Bíblia aberta. Painel de alguns carros. Acho que aquilo ali vai proteger de tudo. Muito bem, avançando, vamos lá para o quarto nível. Isso, o quarto nível, água que está acima da cabeça. Ou na folha dos irmãos, águas profundas. Na folha dos irmãos, águas profundas. E esse nós encontramos no versículo de número 5. Se a irmã puder passar antes de nós falarmos sobre este assunto. Versículo número 5 fala assim: mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. É interessante que quando nós lemos este capítulo, quando você lê esse capítulo 47, você vai ver que do outro lado tinha árvores. Se você for para o Evangelho de João capítulo 7, nós vamos ver o Senhor Jesus falando sobre água, sobre águas em movimento, água da vida. E aí aqui nesse nível, quarto nível, não fala assim: agora as águas nos encobrem. Já não sentimos o fundo, somos levados de um lado para o outro, dependendo totalmente de Deus. Dependente totalmente de Deus. Aqui está dependendo, pode ser dependendo totalmente de Deus. Não sou eu que determino o que eu devo fazer, não sou eu que determino, esqueço Deus de lado, coloco Deus de lado e eu quero assim, eu vou fazer deste jeito. Eu não sei quantos irmãos oram antes de sair de casa para ir trabalhar. Eu não sei quantas esposas têm oportunidade de orar com o esposo antes dele sair para trabalhar. Eu não sei quantos esposos têm a paciência de ouvir a esposa. Vamos ler o nosso manancial primeiro. Vamos ler o manancial antes de você sair. Não, agora não dá porque eu estou com pressa. Hoje você está apressado, mas amanhã coloca lá o relógio, o celular para despertar um pouquinho antes. E tem um tempo para demonstrar que estamos totalmente na dependência de Deus. E aí nos fala: agora as águas nos encobrem, já não sentimos o fundo, somos levados de um lado para o outro, dependendo totalmente de Deus. Agora eu não posso nada. Deus é quem pode tudo. Eu sou dele e o meu Cristo amado é meu. Eu já não consigo, eu não tenho mais controle. Eu não sei quantos aqui já teve assim, espero que ninguém tenha passado por essa experiência de estar quase assim, quase que morreu afogado. Eu não sei se alguém já teve essa experiência. Deve ser terrível. Você buscar o chão, você buscar a parte de cima, a superfície e não conseguir, e você buscando uma respiração e não conseguindo. É viver totalmente na dependência de Deus. Deus é quem pode tudo. Eu sou dele e o meu Cristo amado é meu. Quando passamos pelas águas profundas, Deus nos dará grande colheitas de vidas para o seu reino. Para o seu reino. Quando passarmos pelas águas profundas, Deus nos dará grandes colheitas de vida para o seu reino. Você passará de um estágio para o outro, você vai ser uma Bíblia ambulante. Porque as pessoas estarão olhando para você e vendo que aquilo que você lê, aquilo que você prega, é uma realidade. Não está apenas falando, mas a nossa vida vai mostrar às pessoas não evangélicas que nós somos os servos do Senhor, do Deus Altíssimo, que Ele tem controle sobre nossas vidas. Se de repente você trabalha em alguma empresa e o teu chefe, o teu gerente, o teu supervisor chegar e falar assim: a empresa vai falir. E você chegar para ele e falar assim: olha, existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que pode todas as coisas.
E se houver assim uma reviravolta naquela empresa, e aquela empresa voltar ao normal, e crescer, aquela pessoa que você lançou aquela palavra, aquela pessoa vai te procurar e falar assim: olha, que boca que você tem. Como você confia nesse Deus. Como você confia nesse Deus. Com certeza a pessoa vai voltar e vai te procurar e vai falar contigo. Não é que o negócio mudou, rapaz? Você falou e mudou completamente. Deus transformou a situação que existia dentro da empresa, na minha família. Deus mudou completamente. Porque são pessoas que vivem totalmente na dependência de Deus. Quando passamos pelas águas profundas, Deus nos dará grandes colheitas de vidas para o seu reino. Grandes colheitas de vida para o seu reino. Pessoas virão para o reino de Deus. Porém, o mais importante é manter essas pessoas dentro do reino de Deus. Não apenas dentro da igreja. É um pouco difícil de entender. Porque o mais importante para Deus não é a igreja estar cheia, mas o seu reino crescendo, em pleno crescimento. E Deus quer usar a mim, quer usar a cada um de nós, para o crescimento do seu reino na face da terra. Não é o crescimento do reino dele pós-morte, após a nossa morte. Mas ele quer usar, sabe, o crescimento do reino dele aqui instalado na face da terra, através de cada um de nós. E nós podemos fazer isso, irmãos. Nós temos condições para isto. Mas eu tenho condições através da vida que eu levo em Deus, da vida que eu tenho em Deus. Só fará sentido viver se for para gerar frutos, e muitos frutos para o Senhor. Só fará sentido. Às vezes houve uma ocasião que irmão Wallace, esteja preparado, houve uma ocasião que quem conhece o lado de Tinguá, quem vai assim do lado esquerdo, tinha um local que era um laranjal, era um local muito bonito. Isso eu falo já há uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Um laranjal muito bonito. Mas houve um período que eu passei por ali, você não via laranja nenhuma, parece que fungos, algum tipo de, sabe, alguma coisa, deu uma doença naquele laranjal, e você não via nenhuma laranja. Hoje passa por lá, tem sítios, tem um condomínio, quando você vai, quase chegando no centro de Tinguá, acho que é antes da última ponte, você olha para o teu lado esquerdo, tem condomínios, tem sítios ali para alugar, porque não estava dando mais fruto. Se aquilo ali continuasse a dar fruto do jeito que dava, dificilmente o dono teria vendido. Dificilmente, irmãos. Então o que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que quando passarmos pelas águas profundas, Deus nos dará grandes colheitas de vida para o seu reino. Só fará sentido viver se for para gerar frutos, e muitos frutos para o Senhor. Muitos frutos para o Senhor. O que deveria acontecer aqui na igreja, não somente nesta igreja, mas em todas as igrejas. O pastor fez um apelo. Por falar nisso, duas pessoas no domingo me procuraram no gabinete após o culto, pedindo batismo. Aparentemente não houve decisão, mas duas pessoas me procuraram no gabinete, pedindo batismo. No domingo passado, domingo à noite. Aí o que ocorre? Às vezes parei para entrar nesse detalhe, perdi até a linha de raciocínio. O que acontece na igreja? Deveria acontecer nas igrejas. Houve uma decisão. Alguém levantou o braço, aceitando a Cristo, demonstrando que aceitou a Cristo, ou ficou em pé. De imediato, deveria sair um membro da igreja e estar ao lado. Isso que deveria acontecer. Estar ao lado. Mas não estar ao lado somente naquele momento.
Naquele momento vai estar orando por aquela pessoa, com aquela pessoa, por aquela pessoa, mas está ao lado daquela pessoa, dando continuidade ao crescimento dela. Geralmente o que ocorre no momento? Geralmente o que ocorre no momento nós chamamos de apelo? Quando se faz apelo, tem irmão caminhando, o irmão que está saindo, o irmão que está olhando para um lado, o irmão que está olhando para o outro, em vez de estar em espírito de oração. Em espírito de oração. Aí quando o pastor fala assim, ó, glória a Deus, aí você pode olhar para trás e pum, ficar ao lado daquela pessoa, ir para o lado daquela pessoa. E ficar ali ao lado dela, orando com ela. Deveria acontecer isto. Mas infelizmente, a gente olha assim, ó, e é incumbência do irmão que está na portaria anotar o nome daquela pessoa que se converteu e entregar ao pastor. Entregou ao pastor, acabou. Já fiz a minha parte. Mas o ideal seria esse, irmão. Então, dar frutos, sabe? Mas eu preciso estar colocando um adubo. Eu preciso, sabe, receber este adubo em minha vida para que eu possa crescer. E eu crescendo, vou fazer com que outras pessoas cresçam também. Houve uma decisão. Se é uma adolescente, então uma adolescente levante, fica ao lado daquela menina. Se é uma criança, aí já vai uma tia do Ministério Kids, já fica ao lado daquela família, ao lado daquela criança. E fala com os pais, ora com aquela criança, e se coloca à disposição para fazer um acompanhamento. Mas é isso assim que deveria funcionar a igreja. Não somente a nossa igreja, mas todas as igrejas deveriam funcionar assim. É isso que está falando aqui no final. Só fará sentido viver se for para gerar frutos e muitos frutos para o Senhor. Não para mim. Não gerar discípulos para mim, não gerar frutos para mim, mas gerar frutos para o Senhor. Dificilmente, aliás, eu não falo, quando as pessoas falam, e aí, Cláudio, como é que está lá suas ovelhas? Eu falo, minha não, rapaz. Eu sou pastor auxiliar lá na igreja. Você é pastor auxiliar? Eu sou. Pastor titular é Jesus, rapaz. Pastor titular é Jesus. Eu sou pastor auxiliar, rapaz. Estou auxiliando ele, rapaz. Estou auxiliando ele. Não, porque lá as minhas ovelhas, eu estou atualmente com tantas ovelhas. Eu estou atualmente com tantas ovelhas. É ele, ó, né? Os três aqui voltados para mim. É ele, para ele, mas três voltados para mim, irmãos. Três voltados para mim. Então, os 4 níveis que nos fala sobre o livro de Ezequiel. Só recapitulando enquanto o Wallace sobe. Ezequiel foi um sacerdote que durante 22 anos Deus o usou como profeta. E Deus quer te usar também, quer nos usar como um profeta dele neste mundo. Ele quer usar cada um de nós como profeta dele neste mundo. Amém, irmãos? Vamos orar, né, por esta parte, logo em seguida passar a palavra ao irmão Wallace para um outro momento de suma, de grande importância. Pai, nós queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua palavra, ó Senhor, pelo estudo ou pelos estudos que podemos extrair da tua palavra, ó Senhor Deus. Muito obrigado porque tem um aprendizado muito grande para nossas vidas, para nossas famílias. Eu te peço, ó Senhor, que o teu Espírito Santo continue orientando esta igreja, está na frente sempre desta igreja, ó Senhor, nos mostrando o que precisamos fazer, o que devemos fazer como igreja. Te agradeço por cada pessoa, por cada família que teve a oportunidade de estar aqui nesta noite. E mais uma vez quero te agradecer pelo retorno dos teus servos que saíram para viajar, oraram, pedindo a tua proteção, e tu protegestes, ó Senhor Deus, e eles voltaram. Muito obrigado por cada uma dessas pessoas. Muito obrigado porque tu ouviste e cumpriu, ó Senhor Deus, o teu prometido na vida de cada um deles. Agradecimento este que fazemos e te agradecemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.